Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Presença forte em mim, só posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou.
Diga como o Padre: se alguém me ama, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará a minha palavra. e o meu Pai o amará, E o meu Pai o amará. e nós viremos, E nós vemos. e faremos nele E faremos nele a nossa morada. a nossa morada. A liturgia de hoje, irmãos e irmãs, filhos e filhas da igreja, nos revela mais um paradoxo evangélico muito interessante. Veja que interessante, Deus se sente em casa no interior do homem e da mulher. Aquele cujas galáxias não o contém, aquele cujo espaço sideral não é capaz de contê-lo, aquele cujos mares, oceanos não são capazes de contê-lo porque ele é grande demais, ele é infinito, ele se sente em casa no interior do homem, no interior da mulher. Mas por que eu digo que é um paradoxo evangélico? Veja, Deus se sente em casa no interior do homem, mas é o homem que se sente em casa quando tem o Senhor no seu interior. Enquanto uma pessoa não faz a experiência de Deus dentro dela, da alma dela, ela se sente perdida, desiludida neste mundo, porque ela se sente literalmente um peixe fora d'água. Ela sente que não sabe o que está fazendo aqui e ela não se sente bem em lugar nenhum. Ela pode mudar de casa, ela pode mudar de país, ela pode mudar de bairro. Ela sempre se sente desalojada, deslocada, desajustada. Por quê? Porque Deus se sente em casa no interior do homem, mas a verdade é que o homem que se sente em casa quando tem Deus dentro de si. Por isso o Santo Agostinho, e é interessante a história dele, porque Santo Agostinho do século V, né? 1500 anos atrás, foi um homem que enfiou o pé na jaca, né? Santo Agostinho, para você ter uma ideia, a mãe dele, você se lembra o nome da mãe de Santo Agostinho? Santa Mônica. Santa Mônica. Santa Mônica rezou mais ou menos quantos anos para o filho dela se converter? 30 anos. Dizem que 40 e pouco, 43, 40 anos para o filho se converter. Para você ter uma ideia, Santa Mônica protelou, isto é, adiou o batismo de Agostinho com medo que o menino ser tão desandado. Ela ficou com medo, falou: melhor não batizar, deixar esse menino ficar grande, porque tenho medo que ele jogue o batismo no lixo. Aí Agostinho fica adolescente e ele desde a adolescência já vai deitando com a mulherada, né? Ele era boêmio, se entregou às orgias, se entregou às bebidas, teve várias mulheres no seu leito, a ponto de ter um filho chamado Adeodato, né? Que Deus permitiu que fosse embora dessa terra com apenas 15 anos de idade. Tudo isso ele vai contando na obra máxima dele, quem não leu um dia leia, chamada Confissões, né? E Santa Mônica ali rezando pelo filho dela para que o filho se convertesse, né? E é tão bonito que quando ele se converte, ele escreve Confissões, que ele narra a vida dele. Ele fala assim: Senhor, agora eu entendi. Eu procurava fora aquele que sempre esteve dentro de mim. E aí ele escreve coisas muito bonitas, mas a mais elementar, não é? E a mais conhecida é essa. Quando ele diz assim: tarde te amei, porque não te conheci antes, ó beleza tão antiga e sempre nova. Eu te amei tarde demais. Ele vai dizer assim: eis que habitavas dentro de mim e eu fora de ti. Eu te procurava fora. Veja que paradoxo, gente. Eu te procurava sem saber que era o Senhor que eu procurava. E eu te procurava nas coisas, eu te procurava nas mulheres, eu te procurava na bebida, eu te procurava nas viagens, eu te procurava nos livros, porque ele era muito inteligente. Te procurava na literatura universal, nos idiomas, que ele era bom em latim. Eu te procurava fora e o Senhor a todo momento estava dentro. Que coisa linda, o Senhor dentro de mim e eu fora de ti. E ele diz assim: eu, disforme, isso é, sem forma, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Veja, uma pessoa que ainda não entendeu que é Deus que ela busca, ela não entendeu que as criaturas existem para nos conduzir ao Criador. Então você veja, se você vê uma praia e acha aquela praia muito bonita, você vê a beleza do mar, a cor do mar, você vê as gaivotas, você vê os peixes, e você vendo aquela beleza das criaturas, você fala: como é grande o Criador. Aí a criatura cumpre o seu papel. Quando é que a criatura cumpre o seu papel? Quando a criatura nos leva para o Criador. Às vezes você, homem por exemplo, acha uma mulher muito bonita, olha para a beleza feminina e fala: nossa, que moça linda.
Mas não é para você pecar, é para que a beleza dela te conduza ao Criador. Você, moça, acha um rapaz bonito, né? Louve a Deus pela beleza dele, mas não é para pecar. Não é para que aquilo te conduza ao pecado, à paixão desregrada, ao desejo incandescente, mas é para que, vendo a beleza daquele moço, você fale: como Deus capricha em tudo que faz, e que aquela beleza daquela criatura te conduza ao Criador. Porque o grande drama do homem e da mulher modernos é pararem na criatura, é trocar a praia pela missa, né? É trocar o homem, a beleza masculina, a beleza feminina, troca aquilo, né? Perde a Eucaristia, perde a missa, perde Deus, perde a vida eterna por uma coisa que é efêmera, isto é, por uma coisa que é passageira. Esse é o nosso grande dilema, esse é o nosso grande problema. Não tem nenhum problema admirar as criaturas, só não se esqueça que as criaturas estão aqui para te conduzir ao Criador. Quando a criatura te afasta do Criador, ela perdeu o seu papel, ela não cumpriu a sua missão. Então Agostinho fala assim: Senhor, eu era cego, eu ficava me lançando nas criaturas, e cada hora eu trocava de criatura, e era um comichão dentro de mim, e eu não sentia paz. Ele diz assim: estavas comigo, mas eu não estava contigo. Gente, uma das coisas mais tristes do mundo é Deus estar com você, mas você não está com Deus. A gente fala assim para a pessoa: que Deus esteja contigo, mas acima de tudo que você esteja com Deus, porque pode acontecer isso que aconteceu com Santo Agostinho. E ele diz: retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem, porque tudo que existe, existe em ti. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez, fulguraste e brilhaste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti, e eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora ardo no desejo de tua paz. Que coisa linda, né? E para entender isso, minha gente, da gente ter Deus dentro e a gente procurar fora, nós vamos entender uma coisa que infelizmente muita gente não sabe. Existem duas formas de Deus habitar numa alma. Quem fala isso para nós é São João da Cruz, de uma forma mais clara, e São Tomás de Aquino, doutor Angélico também. Vou explicar brevemente, veja bem, presta atenção. Existem duas formas de Deus habitar numa alma. A primeira, fale comigo, por substância. Por substância. E a segunda, por graça. Como? Por Por graça. Então quais são as duas formas? Por substância e por graça. Tá bom, padre, agora explica. Vamos lá. Por substância, Deus habita em todas as criaturas. Deus está na gaivota, no cachorrinho, no gatinho. Porque se ele não estiver, por um segundo, o cachorro já era, a gaivota já era. Por isso que a palavra diz assim: se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Então veja que interessante, por substância, Deus está em todas as pessoas. Nos seus amigos que creem, nos seus amigos que não creem. Por substância, Deus está até no ateu. Porque se Deus não estivesse no ateu, o próprio ateu voltaria ao pó. Então quem é que mantém a existência? Quem é que mantém as coisas existindo? Deus. Como? Por substância. Por isso a palavra na carta aos Coríntios vai nos dizer: nele nos movemos, existimos e somos. Então isso é o trivial. Deus está em tudo por substância. Por quê? Porque se Deus se retirasse por um segundo, gente, a terra voltaria ao pó. Todos voltaríamos ao nada, porque é Deus quem mantém a nossa existência. Agora, qual a segunda forma pela qual Deus está presente numa alma? Por graça. Ah, essa é interessante. Essa é interessante. Por quê? Deus está presente por graça numa alma, quando essa alma está confessada e não está em pecado grave, isto é, em pecado mortal. Porque cada pecado mortal que você comete, você rompe a amizade com Deus. Não é Deus que rompe a amizade com você, é você que rompe a amizade com Ele. Deus nunca rompe. E aí você perde a amizade com Deus. E o que acontece? Deus está em você como está na gaivota, como está no cachorrinho, como está no passarinho. Só que Deus quer estar em você como seu melhor amigo. Sabe aquele amigo com o qual você troca segredos? Diga comigo: já não vos chamo servos,
Já não vos chamo servos. Eu vos chamo de amigos. Eu vos chamo de amigos. Porque eu vos dei a conhecer Porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. tudo quanto ouvi de meu Pai. Já não vos chamo servos. Já não vos chamo servos. Eu vos chamo de amigos. Eu vos chamo de amigos. E aí Santo Agostinho vai dizer que quando Deus habita numa alma por graça, ele vai dizer assim, ele passa a ser mais íntimo de mim do que eu mesmo. Gente, isso é incrível. E aí Deus vai trocando segredos com você. Vocês dois vão virando, com o perdão da expressão, parceiros. E olha, há casos em que ele até te adianta o que vai acontecer. Ele te avisa antes, porque vocês se tornam amigos íntimos. Veja a seriedade que é de você não estar em pecado mortal. Veja a seriedade que é de você confessar a cada pecado mortal que você comete, para que você não perca essa graça. Eu não quero que Deus esteja em mim como está no meu cachorrinho. Não, eu não quero que Deus esteja em mim como está no meu canarinho. Eu quero que Ele esteja em mim mais íntimo do que eu mesmo, como meu melhor amigo, para que a gente possa trocar segredos. É isso que eu preciso desejar ardentemente. E aí você entende, você veja só que bonito comigo. Se alguém me ama, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará a minha palavra. e meu Pai o amará, E o meu Pai o amará. e a Ele nós viremos, E a Ele nós e iremos. nele nós faremos E nele nós faremos a nossa morada. a nossa morada. Veja que coisa extraordinária, né? Deus morando em você e vocês amigos íntimos que trocam segredos um com o outro. Então, pelo amor de Deus, se você está em pecado grave, corre, vai restabelecer essa amizade para que Deus seja mais íntimo de você do que você mesmo. E aí fica clara agora a segunda leitura de Apocalipse, quando São João vai dizer assim, preso na ilha de Pátimos, né? Escrevendo Apocalipse, olha que bonito. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, porque a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. O que significa isso? Presta atenção. Que a habitação da Santíssima Trindade numa alma, em estado de graça, faz daquela alma um lugar de culto agradável a Deus, e já como que uma antecipação do que vai acontecer na glória eterna, na vida eterna, porque na vida eterna nós não vamos precisar de templo, na vida eterna nós não vamos precisar de sol, nem de lua, porque o próprio Cordeiro vai ser o sol e a fonte de luz daquele templo. Quando você está em estado de graça, confessado e confessada, e a Santíssima Trindade passa a fazer de você a morada dela, o que acontece? Você se torna um templo não de tijolos, mas um templo ambulante. Por onde você vai, você é templo. E você já está vivendo de uma certa forma a antecipação do que vai acontecer no paraíso, no reino dos céus. E a partir de você, a luz divina, que não precisa de sol, vai irradiando para todo mundo que está à sua volta. Como se criasse, gente, pela física quântica, uma espécie de eletrosfera. Deus está morando em você, vocês são amigos, e a partir de você brilha uma luz. E essa luz vai iluminando as trevas de quem está à sua volta também. Por isso que Cristo fala que a gente deve ser sal da terra e luz do mundo. Sal que dá sabor e conserva, e luz que mostra e orienta o caminho, porque mostra a direção. Para ficar mais claro, essa teologia chama-se teologia da inabitação da Santíssima Trindade. Que pelo sacramento do batismo, no dia que você foi batizado, batizada, Deus passou a morar dentro de você. Mas não mais por substância. Como? Por graça. Entendeu a diferença? Que coisa extraordinária, né? E aí, para ficar mais claro, vou dar um exemplo para você entender bem. Um rapaz pegou um Uber aqui em Sorocaba e passou numa casa muito bonita, em estilo colonial. Uma casa que lhe chamava muita atenção, passou na frente. E aí ele falou no banco de trás, por causa da pandemia, ele falou assim pro rapaz do Uber: nossa, essa casa, eu acho linda essa casa. Ela tem um quê de antigo, né? Um quê de, não sei, ela tem um estilo que não se produz mais, esse tipo de arquitetura, né? Eu sou assim, fascinado por essa casa. Queria saber quem será que é o dono dessa casa, né? E o Uber respondeu para ele, o cara do Uber: pois é, o dono sou eu.
falei, é você que é o dono? Puxa vida. Ele falou, sim, foi eu que construí, foi eu que idealizei, foi eu que pensei em cada detalhe. É verdade que passou o tempo, ela precisa de reforma, mas algumas reformas são importantes, mas de fato é uma casa muito bonita. Ele ficou muito feliz. Passados uns 15, 20 dias, indo para o seu trabalho, ele pegou o Uber de novo, só que era outro. E dessa vez, no banco de trás, não foi ele que puxou o assunto. O cara do Uber falou assim, cara, paga o maior pau para essa casa. Bonita, não? Rapaz, toda vez que eu passo, eu falo. Conheci o dono dela. Ele falou assim, não, o dono sou eu. Ele falou, como? Sim, o dono sou eu. Por quê? Como assim? Por que o dono é você? E ele respondeu assim, não, eu comprei. Nossa, você comprou essa casa? Eu conheci o dono, você comprou? Não, eu sou o dono. Quem compra é o dono, eu comprei. Ah, que legal, cara, parabéns. É meu sonho de consumo essa casa. Passados 70 dias, 80 dias, ele me pega mais um Uber. E daí, o próprio Uber fala para ele, tá vendo essa casa? Ele fala, tá de tiração. Essa casa é minha. Fala, assim, como assim é sua? Ele respondeu, eu aluguei. Ah, é? O senhor alugou, então agora o senhor mora aí? Agora eu moro aqui. Puxa vida, tá bom, prazer. Ele foi para casa dele e ficou pensando e se ele tinha sonhado, se ele tinha tido uma visão, não entendeu o que tinha acontecido, né? No dia seguinte, foi para a missa dominical. Chegou na missa e quando ele comungou a Santa Hóstia, se ajoelhou e sentou-se na cadeira, né? O Espírito Santo falou assim para ele, lembra do dono da casa? Ele, eu lembro, será que foi real? Aí o Espírito Santo falou assim para ele, aquela casa é você. Ela é linda, é estilosa, precisa de reforma, é verdade, né? Precisa ser reconstruída, mas aquela casa é você. E você se lembra do primeiro que eu te mostrei? Eu lembro. O que o primeiro fez com a casa? Você se lembra? O primeiro? Construiu. E aí Jesus falou assim para ele, o meu pai fez você. Pensou em cada detalhe, caprichou nos detalhes. E o pecado acabou muitas vezes deixando muita coisa precisando de reforma, mas o pai fez você com muito carinho, o meu pai. E você se lembra do segundo? O Espírito Santo perguntou para ele. Eu lembro. O que o segundo fez com a casa mesmo? Vocês se lembram? Comprou. Aí Jesus falou assim para ele, só que o demônio roubou você de mim e do meu pai. Ele passou a ter propriedade sobre você. E eu precisei comprá-lo com meu sangue precioso, derramado na cruz. Eu fui lá e te comprei. Eu sou Jesus, você é meu também. E você se lembra do terceiro? O que o terceiro fez? Alugou. E o terceiro falou assim para ele, eu sou o Espírito Santo. O Pai te fez, o Filho te comprou, mas sou eu que faço morada dentro de ti. Sou eu que faço morada no teu coração. Porque embora você não mereça, você é a casa e lar da Santíssima Trindade. O Pai te fez, Jesus te comprou e pagou caro, hein? E o Espírito Santo faz de você a sua divina morada. Os três são donos legítimos dessa casa, que é você. Agora capricha, né? Não vai colocando tranqueira para dentro, né? Não vai enchendo essa casa de porcaria. Seja uma morada digna para os hóspedes tão ilustres que você tem dentro de você. Porque eles merecem. Que você seja um excelente anfitrião, porque eles escolheram morar em você. E é aqui que a gente entende aquilo que os antigos falam, né? Às vezes você pega uma pessoa antiga, uma pessoa de idade, e fala assim, nossa, você mora aí sozinha? O que ela responde? Eu e Deus. Aí é uma grande verdade. Porque Bento XVI vai dizer, quem crê nunca está só. E aí eu quero contar um segredo para vocês, que acho que muitas vezes a turma não sacou ainda, né? Eu tenho que contar. Então veja bem. Vocês se lembram no Evangelho de Mateus, quando Jesus falou assim, quando você for orar, como é quem lembra? Entra no teu quarto e faz o quê? E fecha Dona Ruth, fecha a porta. A gente sempre pensa que é entrar naquele quarto da nossa casa. Também é, mas é muito mais do que isso. Entrar no quarto e fechar a porta, presta atenção, que o dia que você entender isso, né, tomara que todo mundo possa entender, vamos lá. Todo mundo tem aqui dentro do peito um quartinho pequeno, um pouco escuro, uma luz de lampião, lá no fundo. E de vez em quando você pode, quando está sozinho, entrar, com o perdão da redundância proposital, entrar lá dentro desse quartinho.
E quando você chega lá no fundo daquele quartinho, que está na penumbra, é só você e ele, e ninguém mais. É um santuário aquele lugar, sabe? É o mais profundo de você, é o seu âmago, é a tua essência. E entrando lá naquele quartinho, você pode trocar ideia com ele e conversar com ele, de modo que nunca jamais você está só. Não existe uma pessoa que more sozinha, é mentira. Ninguém mora sozinho. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, sobretudo alguns que já perderam seus filhos, que perderam seu cônjuge, que se sentem solitários, se sentem sozinhos. Você nunca está sozinho, porque basta você fazer o seguinte: fecha seus olhos quando estiver na sua casa. Imagina o quartinho, entra lá e você vai encontrar nosso Senhor. Porque quem crê nunca, jamais está só. Mas quem não crê, gente, pode estar rodeada de gente que está sozinho. Pode estar no metrô feito uma lata de sardinha, se sente sozinho. No estádio lotado de pessoas, se sente sozinho, porque não descobriu a maravilha da fé. Pois quem crê nunca, jamais está só. E agora então vamos para as consequências disso de forma breve. Pois bem, esta presença de Deus na alma do homem e da mulher, lá naquele quartinho que todo mundo tem lá dentro, produz paz, mas não qualquer paz, a verdadeira paz. Então diga comigo o que Jesus falou hoje: deixo-vos a paz, Deixo-vos a paz. a minha paz vos dou, A minha paz. mas não a dou como o mundo a dá. Mas não a dou como o mundo a dá. Então veja que bonito, gente. A paz do mundo é marasmo, letargia, ausência de guerra e ausência de conflito. E aqui eu vou falar uma coisa, é um pouco assustadora, mas é para o seu bem. Quando Deus me deu a graça de visitar a Cordilheira dos Andes, eu fiquei muito abismado com as geleiras, né? E com a beleza, lá no Chile, e com a beleza das montanhas. Mas com os povos nativos, né, de lá, nós aprendemos que nos Andes há ocasiões em que o pesado silêncio desce sobre as montanhas. Quando chega essa estação, as aves param de cantar, as abelhas cessam a colheita do mel e as árvores não se mexem, porque até o vento para. Os moradores desses lugares sabem o que está acontecendo com aquele silêncio, com aquela aparente paz, e já começam a se recolher, porque eles sabem que uma violenta tempestade se aproxima. O que significa isso? Meu amado, minha amada, se a sua paz não for a paz de Cristo, é um péssimo sinal. É um sinal de que a tormenta e a tempestade mais cedo ou mais tarde virá, e é preciso prevenir-se a tempo de evitá-la. Vou explicar melhor. Isso já acontecia no mundo da Bíblia, no Salmo 48. Está escrito assim lá: felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Tudo bem, todos te aplaudem, isto que é vida. Não te inquietes quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois a morrer não levará nada consigo, irá para o túmulo junto de seus pais, onde nunca mais e nunca mais verão a luz. Salmo 48. O que significa isso? Às vezes, tanto o povo da Bíblia quanto nós, a gente fica meio encasquetado. Por quê? Às vezes parece que a pessoa que não busca a Deus, tudo dá certo. Aquela pessoa não busca a Deus. Eu fiz novena, pedi para São José, para Santa Rita, Santa Filomena, para passar lá na Toyota, fui reprovado. A menina que vive deitada com 10, com 20, passou. Não é possível, né? O cara que enxuga a poça todo final de semana foi aprovado, eu não fui. Fulano apareceu de carrão e eu aqui, né, com meu carro, com meu pois é, só Deus sabe, né? Vive no concerto, parece maestrinho, né? Vive em concerto, né? Então a pessoa fica pensando assim: o que está acontecendo, né? E aí cada hora o cara está desfilando com uma mina nova e tal, e você fala: e eu só me lasco, né? Presta atenção numa coisa. Lembra do silêncio dos Andes? As árvores param, as abelhas param de coletar o mel, e todo mundo pensa: que paz, até que vem a tempestade e arrasa tudo.
Vou falar uma coisa para vocês muito séria que eu falei na missa das 8 hoje de manhã. Gente, a gente que é padre, vai na UTI. E a gente vê a pessoa no último minuto de vida. Gente, quem viveu como um bom vivan, carro, mulher, e não procurou Deus, gente, a morte é feia. A morte é feia. É um pavor para morrer que a pessoa tem, e o padre está ali, a turma intercedendo, rezando o terço da misericórdia, a pessoa não vai e geme. Gente, é feio. Por quê? Sem Cristo, sem a missa, sem os sacramentos, parabéns, esse é o cara. Na hora da morte é um terror. Por quê? Porque aquela paz não era verdadeira. Vem a tempestade mais cedo ou mais tarde, que não era a paz que Cristo dá. Agora, uma pessoa temente a Deus, ela pode ter vivido na pobreza. Conheci um homem chamado Seu Sebastião do Mineirão, rezava o terço, né? E acordava às 4 da manhã para passar o café. Um dia deu 4 da manhã, a gente foi procurar Seu Sebastião, né? A família, cadê? Estava na cama, tinha morrido, rezando o Santo Terço no 5º mistério. E o sorriso no rosto desse homem é a coisa mais linda do mundo, né? Você olha uma Santa Teresinha do Menino Jesus, do jeito que ela morreu parecendo uma noiva para o casamento. Né? Você olha a Santa Bernadette Subiru, que tem cerca de 300 anos, né? Eu não sei agora exatamente, mas você olha ela no caixão, séculos depois, ela está com um sorriso de noiva. Porque são pessoas que conheceram a verdadeira paz. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem de Cristo. Se você quer viver em paz e um dia partir em paz, Jesus não vai proibir você de ter as coisas, não é isso que ele está falando, né? Mas não coloca nas coisas a tua paz. Não acha que uma pessoa que agora é da sua família, que não busca a Deus, está enriquecendo. Ih, meu filho, isso quer dizer nada, quer dizer nada. A prova dos 9 é o leito de morte. É aí que você vê se uma pessoa temeu a Deus ou não temeu. Se ela encontrou a verdadeira paz ou não. E agora vamos terminar. Certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram dentre muitos 3 finalistas igualmente empatados. E os 3 quadros eram da seguinte maneira. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa leve. O segundo quadro mostrava pássaros a voar sobre nuvens brancas como a neve em meio ao azul anil do céu. E o terceiro quadro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas para surpresa e espanto dos finalistas, o quadro escolhido por retratar a paz foi o que tinha a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos foram questionar o juiz que deu o voto de Minerva. E disse assim: como que esse quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, falou assim: vocês prestaram atenção no quadro? Eles olharam. Vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade há, numa das fendas da rocha, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, tentaram interromper. Sim, mas... E antes que pudessem concluir a frase, o juiz ponderou dizendo: meus caros amigos, a verdadeira paz é aquela que mesmo nos momentos mais difíceis nos permite repousar tranquilos, porque sabemos que o rochedo onde construímos nossa morada é inabalável e não há onda que possa destruí-lo. Meu irmão, minha irmã, vamos ser honestos. Todos podem sentir paz em situações pacíficas. Isso é a coisa mais fácil do mundo, e isso não forma o caráter. Agora quero ver sentir paz igual o nosso Senhor, deitado sobre um travesseiro num barco agitado pelas ondas e com paz, porque ele sabia que Deus tem o controle e o comando de tudo. Deus nos ensina a paz no meio do caos total, no meio do vendaval. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, nós dizemos como Jó: eu sei que meu Redentor vive. A paz do mundo é sempre falsa e temporária.
Esses dias fiquei chocado de descobrir que houve paz no mundo que eu digo, com ausência de guerra, por 286 anos, só. Depois disso as guerras voltaram, significando que a paz do mundo sempre será temporária. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, diga com o padre, não nos acontece nada. Não nos acontece nada. Que Deus já não tenha previsto. Que Deus já não tenha previsto. Desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Gente, isso dá uma paz, né? Saber que Deus previu tudo que vai acontecer comigo e tá tudo de boa. Tá tudo suave. Porque Ele sabe o que faz e não perde o comando e o controle sobre a minha vida. E aí eu descubro então agora a conclusão dessa pregação. Eu não sinto paz porque tudo está acontecendo do jeito que eu quero ou como eu determinei. Não, eu sinto paz porque ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu desejei, a palavra final é de Deus, não das minhas derrotas, não dos meus fracassos. E os planos dele são perfeitos. E aí eu descubro que não há nada e ninguém que possa impedir os planos de Deus na minha vida, a não ser eu mesmo. Eu sou o único empecilho, eu sou o único obstáculo. Nem o demônio, nem o mundo, nem ninguém, nem nada. O único empecilho, obstáculo sou eu mesmo. Meu filho e minha filha, experimentar a paz que vem de Jesus, a paz que vem de Deus, é saber que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se as coisas não estão boas como gostaríamos que estivessem, é porque elas ficarão ao seu termo, no momento estabelecido por Ele, desde toda a eternidade. Por quê? Porque não acontece nada na minha vida que Deus já não tenha previsto, desde toda a eternidade. Amém? Amém. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou.